Seja bem-vindo ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a EPCP. Eu sou Maurício Bento, servidor da Escola de Contas, e no episódio de hoje conversamos com Elon Ramalhete Orgino, graduado em Contabilidade pela UNESA e pós-graduado em Gestão Pública e Auditoria pela FECAP. Ele é agente da fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E também conversamos com Douglas Francisco Rabelo de Moraes. Ele é graduado em Contabilidade pela Unifesp e pós-graduado em Gestão Pública e Auditoria também pela FECAP. E ele também é agente da fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. No episódio de hoje, nós conversamos sobre o artigo que ambos escreveram sobre a aplicação do teto remuneratório constitucional. Mas antes de começarmos, gostaria de convidá-los para acompanhar mais de perto o trabalho da escola pelo Instagram e pelo YouTube, onde transmitimos eventos sobre gestão pública, finanças públicas, prestação de contas e outros temas relevantes. Links na descrição. Olá, sejam bem-vindos ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a EPCP, vinculada ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E hoje nós recebemos Elon Ramalhete Orgino. Ele é graduado em Contabilidade pela UNESA e pós-graduado em Gestão Pública e Auditoria na FECAP. E ele é agente da fiscalização aqui do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Nós recebemos também o colega da DF3, também do Elon, agente da fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Douglas Francisco Rabelo de Moraes. Ele que é graduado em Contabilidade pela Unifesp e também é pós-graduado em Gestão Pública e Auditoria também pela FECAP. Eles aí são colegas da DF3, também meus colegas aqui da casa. Então, grande prazer receber vocês, Elon, Douglas, brigadíssimo aí por toparem conversar conosco aqui do Pod Contas. Grande prazer, Maurício. Inicialmente, gostaria de agradecer você, Maurício, agradecer à Escola de Contas também pela oportunidade, né? Parabenizar pelo projeto, realmente é excelente esse projeto. E inicialmente gostaria de pedir uma licença para fazer só um pequeno adendo, fazer uma menção honrosa aqui ao ex-colega nosso, Vinícius Brambila Lacac, que contribuiu para a formulação desse artigo, né? Ele era bem uma espécie de um consultor jurídico nosso lá da diretoria, faz falta, mas gostaria só de fazer essa menção aqui, que apesar de ele não estar aqui conosco, mas ele contribuiu para realizar esse artigo. Perfeito, ótimo, Vinícius. Boa tarde, Maurício, obrigado pelo convite, faça minhas as palavras do Elon. Então, ótimo, vamos agradecer aí o Vinícius também pela colaboração, o artigo de vocês aí sobre a aplicação do teto remuneratório constitucional, esse assunto que está na ordem do dia, né, constantemente sai aí na imprensa, é objeto de debate não só da própria imprensa, como também debates jurídicos, debates pelo Poder Judiciário, pelos tribunais de contas. Então, realmente é um debate importantíssimo, não só do ponto de vista técnico, mas também acadêmico, e é bom até frisar que essa discussão aqui é fruto de um artigo acadêmico de vocês, né, que vocês produziram no âmbito da pesquisa para o curso de pós-graduação de vocês. Então, deixar claro aí para quem está nos ouvindo que esse não é um artigo opinativo técnico do tribunal, ou tanto da diretoria, ou também da questão no âmbito da fiscalização pelo tribunal, mas é um artigo opinativo pessoal de vocês. Então, é bom fazer esse esclarecimento inicial. Porém, é realmente um artigo muito legal. Eu mesmo dei uma olhada assim, e achei muito interessante, por isso convidei vocês, porque eu me interesso muito por esse tipo de debate, e acho que vocês fizeram uma contribuição muito especial aí para esse debate aí do ponto de vista da Escola de Contas, né, o nosso papel educacional, e é bom espalhar esse tipo de conversa para todos os nossos colegas também por todo o Brasil. E eu queria começar então conversando contigo, Douglas, fazendo uma pergunta inicial sobre a definição do teto constitucional, né? Eu acho que muita gente que está no setor público já conhece, ou pelo menos já ouviu falar bem, só que talvez aqui, para quem ainda não conheça muito bem, o que é exatamente aí o teto constitucional? Beleza, Maurício. Então, o teto constitucional, por definição, é uma regra de limitação das remunerações recebidas pelos agentes públicos.
ele está previsto no inciso 11 do artigo 37 da Constituição. Esse artigo é o que traz os princípios básicos da administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E traz diversos institutos importantes para nortear e estruturar o serviço público e também a atuação dos agentes públicos no geral. Bom, dentro desses institutos está o teto constitucional, que é de suma importância para, de fato, limitar os proventos que o agente público poderá receber. Isso para evitar salários exorbitantes e para também que o governo possa ter uma previsibilidade do seu gasto pessoal, já que hoje uma grande parte da despesa pública se dá com pagamento de pessoal ativo e inativo, né? É também importante frisar que, vamos dizer assim, que o teto possui uma vertente ético-social, né? Sendo uma ferramenta de limitação dos proventos dos servidores públicos a um patamar que, de modo subjetivo e político, seja considerado moral, que propicia uma vida digna para os agentes, mas não discrepante com a realidade nacional, comparando-se com, por exemplo, com o setor público, ou até mesmo internamente não tem uma discrepância enorme, sem limite, né, que alguém receba muito alto e o outro que trabalha próximo a ele receba bem menos, né? Falando mais do teto mesmo assim, o teto remuneratório geral do funcionalismo público hoje é o subsídio dos ministros do STF, do Supremo Tribunal Federal. E o texto constitucional prevê ainda a existência de subtetos remuneratórios nos municípios, estados e Distrito Federal. Nos municípios, o teto é o subsídio do prefeito, né? O subteto, vamos dizer assim, né? Já no Distrito Federal e nos estados, é variável pelo poder, né? Se for poder executivo, o limite é o subsídio do governador. No legislativo, o subsídio é dos deputados estaduais e distritais. Já no poder judiciário, o limite é o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça. Já esse limite do poder judiciário também se aplica aos membros do Ministério Público, aos procuradores e aos defensores públicos. Bom, a Constituição Federal de 88 também previa, né, que o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça fosse limitado a 90,25% do subsídio dos ministros do STF. Porém, a Associação dos Magistrados Brasileiros ingressou com ação direta de inconstitucionalidade no STF, com o objetivo de impedir que os magistrados estaduais tivessem seu subsídio limitado a esse montante. A consequência disso foi que o STF decidiu que esse limite não se aplica aos membros da magistratura estadual, mas apenas aos servidores do Poder Judiciário. Isso deve principalmente porque o Poder Judiciário é nacional e unitário, né? Então ficaria bem discrepante, bem conflitante um magistrado federal que fazia a mesma função que o estadual recebesse de forma diferente, né? Ainda, né, em 2005, foi feita uma emenda constitucional, número 47, que prevê a possibilidade de que os estados do Distrito Federal, mediante emenda à Constituição Estadual, fixem um subteto único, ao invés de termos subteto específico de poder. É lógico que, assim, quando isso ocorrer, e se isso ocorrer, o subteto único deverá ser o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça, mas esse limite não será aplicado aos parlamentares, deputados estaduais, distritais e vereadores. Bom, sobre o cômputo mesmo do teto, querendo falar mais ainda, acredito que vai ser uma das partes principais agora do nosso podcast, né? Mas, inicialmente, todas as verbas, proventos, recebimentos, independente da nomenclatura, são considerados para verificar se o agente está ou não recebendo dentro do teto. Excetua-se desse cômputo as parcelas indenizatórias fixadas em leis, diárias, auxílio de transportes, ajuda de custos e outras verbas de mesma natureza recebidas por servidor público que pode extrapolar esse teto constitucional, né, em cada caso específico, né. É também legal a gente falar da incidência do teto em casos de acumulação previstas na Constituição Federal, né. Foi em casos, por exemplo, que a gente é professor, tem 2 cargos de professor, 2 cargos de médico. Atualmente, a jurisprudência é de que a incidência do teto é verificada isoladamente. Então, você verifica o teto em cada cargo do agente. Mas também já houve um momento que era verificado em conjunto. E como a gente fala, né, o direito ele muda com o tempo, então pode ser que isso tenha mudanças daqui para frente. Temos que ver, né? Perfeito.
Muito bom, Douglas, essa introdução aí, essa explanação. Acho que realmente faz sentido. É interessante como você trouxe aqui algumas decisões que acabam, às vezes, restringindo, às vezes expandindo, né? Tem decisões aí para todos os lados, mas no fundo acho que, sim, por um lado faz sentido algumas verbas não estarem totalmente cobertas pelo teto, vamos dizer aí as diárias, né? Se a pessoa está viajando, por exemplo, a trabalho, aquilo não é exatamente o salário dela ou a remuneração, né? Então faz total sentido ser contabilizado de uma forma diversa. Agora, por outro lado, a gente vê que às vezes aparecem por aí algumas verbas um pouquinho estranhas, que parece que são recebidas assim mensalmente por algumas pessoas, alguns cargos, e não é devido a algo extraordinário, então assim parece assim que às vezes parece que algumas verbas acabam sendo disfarçadas de indenização, né? E isso costuma sair na imprensa, e a imprensa apelida esse tipo de coisa de puxadinho ou penduricalho, esse tipo de coisa. E aí eu queria ouvir agora do Elon sobre isso. Quais são esse tipo de manobra, Elon? E como se dá essa questão? No artigo vocês abordam um pouco esse tipo de coisa, e eu acho que é interessante trazer aqui para a conversa também. Perfeito. Na questão do artigo, né, esse puxadinho que você diz, na verdade é uma contabilização equivocada da base de cálculo do teto remuneratório. Então vamos lá. Desde 2015 é pacificado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que a remuneração base sobre a qual repercute a limitação do teto salarial é a remuneração bruta, conforme se extrai do julgamento lá do recurso extraordinário 675-978 de São Paulo, que recebeu repercussão geral à época. Ou seja, a título de exemplo, se um servidor público recebe um subsídio mensal de R$50 mil, sem contabilizar verbas indenizatórias aqui para ajudar o raciocínio, e o teto constitucional é de R$30 mil, então ele recebe ali, por óbvio, R$20 mil acima do teto constitucional. No caso, né, 50 mil menos 30 mil reais. Então, se tudo for contabilizado corretamente, primeiro deve vir o abate do teto, no caso fictício aqui de 20 mil reais, e só após isso começar a realizar os descontos, no caso, imposto de renda, contribuição previdenciária, eventuais descontos judiciais legais, etc. Agora, em um cenário de um desconto errado, por exemplo, primeiro se realizaria descontos legais ou discricionários diretamente no valor que excede o teto constitucional. E aí, só depois disso, passaria a realizar o abate-teto do valor que eventualmente restasse acima do teto remuneratório. Então, voltando ao exemplo dado, o cidadão recebe 50 mil reais de salário e, ao invés de descontar 20 mil reais diretamente de abate-teto, antes de qualquer coisa, é debitado desse valor desconto como pensão alimentícia, empréstimo consignado, dívida de cartão de crédito, e aí sim só depois passa a descontar o abate-teto. Então, de forma prática, para ficar bem visível, suponhamos que essa pessoa receba 50 mil reais brutos, que o teto constitucional seja de 30 mil reais e que ele abata 5 mil reais de empréstimo consignado antes de o ente realizar o desconto de 20 mil reais, que deveria ser o valor do abate-teto. Então, nesses casos específicos, a folha de salarial desse servidor, por exemplo, seria da seguinte forma: 50 mil reais da remuneração bruta, menos 5 mil reais, que é o empréstimo consignado, aí 45 mil reais seria o saldo da remuneração bruta, e aí sim viria 15 mil reais de abate-teto, e aí chegaríamos ao 30 mil reais de saldo legal para remuneração para ocorrer os restantes dos descontos. Ou seja, nesse segundo caso aqui, dá para perceber que o servidor está recebendo um valor que não pertence. Ele está utilizando 5 mil reais de verba remuneratória de forma indireta, aumentando o seu patrimônio pessoal, como no exemplo dado, pagando o empréstimo consignado com o valor que deveria ser considerado para o cálculo do abate-teto. E o empréstimo consignado que eu dei aqui é só um exemplo, mas os descontos podem ser pensão alimentícia, pode ser desconto judicial, pode ser desconto de qualquer natureza que ocorra ali antes de ocorrer o abate-teto.
Tá ótimo, acho que realmente isso daí é um pouco esquisito, né? Essa forma de contabilizar, né? Fica um pouco estranho. No fundo, se você autoriza um empréstimo consignado, que seja, por exemplo, isso daí realmente acaba desnorteando a função do teto, né? No teto acaba que, no fundo, não existe de verdade se você permitir esse tipo de coisa, né? Exatamente. Mas eu queria fazer uma ponte também, é uma coisa que eu fiquei pensando lendo o artigo, né? É claro que, como a gente colocou aqui no início, o artigo é fruto de um trabalho acadêmico de vocês, é um trabalho de pesquisa, enquanto pós-graduandos na área aí de gestão pública e auditoria, mas ao exercer as funções aí no âmbito do tribunal, vocês acabam vendo como, por exemplo, algumas prefeituras ou órgãos aí estaduais acabam aplicando isso, e de modo assim, geral. Vocês acabam vendo, eu queria inclusive direcionar essa pergunta aqui para o Douglas, mas vocês acabam vendo órgãos que acabam não respeitando, assim, existem casos concretos aí em análise? Então, Maurício, na realidade, particularmente, pagamentos recorrentes acima do teto não é comum. Vez ou outra a gente encontra alguns pagamentos devidos, como hora extras ou gratificações abusivas, mas não vou dizer para você que é comum, que é diário, a gente vê isso toda a fiscalização, todo órgão. Mas é óbvio também, isso é apenas o meu dia a dia. Eu realmente não consigo estabelecer se isso é a realidade dos outros municípios, tanto paulistas quanto de outros estados. Interessante. Esses dias eu estava conversando com um colega, não vou falar qual é o órgão, mas ele falou que tinha um órgão que ele trabalhou no passado e que tinha uma disputa, assim, por um setor específico do órgão, que era o setor que era mais, vamos dizer, flexível até demais, assim, com essa questão de hora extra. Então todo mundo queria ir para aquele setor, porque aquele setor você recebia horas extras corriqueiras. E também tem um outro colega que também era servidor de um outro órgão que também tinha essa questão de hora extra muito flexível, a ponto de o órgão, quando às vezes assim tinha de fato atividades extras, mas não era para todo mundo, era só para quem estava diretamente relacionado àquele trabalho. Só que o órgão meio que autorizava quase qualquer um fazer hora extra quando tinha aquela atividade, mesmo de pessoas que não eram necessárias, o trabalho daquelas pessoas não eram de fato necessários para exercer a hora extra. Então era um negócio muito flexível, até demais, né? Então acho que é realmente importante fiscalizar esse tipo de coisa, porque, querendo ou não, é recurso público, né? E tem que ser bem utilizado. É claro que é um servidor que eventualmente o trabalho dele seja necessário para além das 40 horas semanais, vamos dizer que seja, que é o contrato padrão aí no setor público, o horário padrão, beleza, ter hora extra, mas também não pode ser uma coisa tão aberta. Nesse ponto, Maurício, eu pedi até licença para te cortar, perdão, mas até fazer um adendo que o Douglas falou, que realmente não é costume a gente ver o ultrapasso do teto constitucional, até porque o teto constitucional, querendo ou não, é uma remuneração muito alta e são poucos servidores que estão nessa situação. Agora, a questão de horas extras recorrentes, horas extras fictícias, que você vê que, na verdade, não se torna mais uma hora extra, mas se torna como um complemento salarial, aí isso na nossa amostragem, né, o Douglas, querendo ou não, ele trabalhou junto comigo na sessão, então a gente teve praticamente a mesma amostragem de órgãos, aí é recorrente. Pelo menos no nosso universo de trabalho é recorrente. É muito comum colocar ali horas extras como um complemento salarial quando você vai atrás, fiscalizar e analisar a situação real. Não está tendo hora extra, né? Só um complemento. Casos de médicos, né, que às vezes eles são contratados por uma quantidade de hora pequena, mas depois eles ficam fazendo plantões de 12 horas, que são muito mais plantões de hora extras do que o que está previsto, então recebe muito mais, né? Então infelizmente é pouco comum, é recorrente esses casos. E questão de médico, ainda que a Constituição permite a acumulação de cargos, né? Tem que abrir o olho, porque tem alguns aí, pessoal do setor de saúde, que acaba acumulando até demais, né? E aí, poxa, é aquilo, a pessoa
pode acumular, claro, mas dentro de um certo limite. Ninguém vai trabalhar 200 horas por semana, né? A semana nem tem esse tanto de tempo. Então, problema não são nem as horas, né? O problema às vezes são as distâncias, né? Às vezes você vai ver alguma questão, não apenas um médico, né? Sendo justo, qualquer outro funcionário também no setor da saúde, às vezes eles acumulam funções em municípios muito distantes, que não faz nem sentido você achar que ele vai conseguir trabalhar nesses dois municípios humanamente, não é nem humanamente possível. Então isso é uma coisa para ficar de olho também. Com certeza, muito, muito interessante. Apesar de não ser diretamente teto, indiretamente aí, é um mecanismo utilizado às vezes para desviar aí a correta aplicação, um desvio de finalidade aí da aplicação de horas extras ou de verbas indenizatórias, etc, etc, é semelhante, né? Mas, voltando, Elon, falando nisso um pouco, vocês mencionam aí no artigo também o papel do controle interno, né? Acho que quem nos ouve aqui a essa altura já deve saber, mas vamos reforçar que o Tribunal de Contas atua aí pelo controle externo da administração pública, né, em apoio aí ao poder legislativo, mas cada órgão também tem a responsabilidade, cada poder, né, tem a responsabilidade de ter estruturado o seu controle interno. Faço aí menção agora que o Estado de São Paulo está reestruturando aí o seu controle interno, muito interessantemente na forma de CGE, né, isso é até uma legislação recente, tem agora a Controladoria Geral do Estado de São Paulo, bastante interessante a gente acompanhar essa evolução, talvez até trazendo aí para um tema de podcast no futuro, mas o controle interno tem um papel essencial para garantir aí também a aplicação das normas e a aplicação correta dos recursos. E nesse ponto de aplicação de teto, como vocês veem aí, especialmente o Elon, o papel do controle interno para evitar qualquer tipo de mau uso de recurso? Bom, inicialmente você já fez uma bela introdução aí do controle interno, obrigado, né? Mas o controle interno na minha opinião, acredito que da opinião do Douglas também, né, já que nós fizemos o artigo junto, o principal órgão de defesa contra erros e fraudes dentro de uma instituição. Porque o controle interno, ele é o órgão ali, na verdade, o controlador, né, o exercente dessa função, ele é a pessoa que vivencia o dia a dia da administração com mais frequência que qualquer outro órgão de controle. E é bem por isso ele possui subsídios, informações suficientes para planejar de forma adequada suas ações e ter um impacto muito efetivo no dia a dia do gestor público, né? Ou seja, ali o controle interno é a verdadeira linha de frente de combate aos desvios da administração pública. Essa opinião é até corroborada quando consideramos que um dos principais, ou talvez o principal fator de risco de uma entidade, quando do planejamento da fiscalização do controle externo, por exemplo, aqui no Tribunal de Contas, é a efetividade do controle interno do órgão fiscalizado. Então, se a entidade fiscalizada tiver um controle interno que, porventura, o Tribunal de Contas julgue inefetivo, ou pior, se sequer tiver um controle interno, o risco do planejamento sobe absurdamente, na maioria das vezes, né? Apenas em casos raríssimos que isso não ocorre. Mas então, nesse contexto, nós temos lá o artigo 70, caput da Constituição Federal, combinado com o artigo 71, inciso 2 também da Constituição Federal, eles nos deixam claro que o controle interno possui a obrigação de instituir mecanismos que impeçam pagamentos de verbas indevidas aos agentes públicos. Por quê? Porque essas verbas dilapidam o patrimônio público. E conforme conta nesses dispositivos legais que eu acabei de citar, faz parte da obrigação constitucional do controle interno proteger o erário. Então, em termos práticos, para exemplificar algumas medidas que o controle interno poderia tomar para combater esses pagamentos indevidos: criar rotina de análise de folha de pagamento por amostragem aleatória, verificar se há disponível sistemas de folha de pagamento que permite reunir, cruzar e classificar os dados de pagamento de forma fácil. E nesse ponto,
Pode até parecer bobo para alguns entes, para alguns órgãos, alguns municípios tão pequenos essa função do controle interno, mas quando levamos em consideração entidades que têm milhares ou dezenas de milhares de servidores, aí fica praticamente impossível você fazer análise estatística de forma manual, né? Prosseguimos, o controle interno pode estabelecer normas e manuais internos que apresentem os critérios de classificação das verbas que entram ou não no cômputo e deixar disponível para todo mundo, fazer teste de verificação ali com servidores em funções ou cargos-chaves, por exemplo, diretor de recursos humanos, chefe de seção de pagamento, para testar, né, o nível de conhecimento dessas pessoas em relação aos normativos que tratam do teto constitucional, dentre uma infinidade de possibilidades. Querendo ou não, o controle interno também exige uma certa criatividade. E nesse condão, é muito importante lembrar também da necessidade que a atuação do controle interno tenha um enfoque, ao menos nesses casos, né, de pagamento acima do teto, eminentemente preventivo. Por quê? Porque já é consolidado na jurisprudência que valores remuneratórios recebidos de boa fé pelos agentes públicos, eles não podem ser repetidos ou judicializados, por conta da natureza alimentar dessas verbas. Então, se nós partirmos do pressuposto que a verba recebida acima do teto tem natureza alimentar e que não foi comprovada a má-fé do servidor público que recebeu esse valor, dificilmente esses valores vão ser restituídos ao erário. Especialmente pelo fato de que a responsabilidade pela aplicação da regra do teto é da administração, não é do servidor. Tá? Então, para finalizar, para não permitir que esse cenário venha a ocorrer, é de super importância que o controle interno aplique mecanismos preventivos e que o controle externo, por sua vez, ateste a existência e a efetividade desses mecanismos. Maurício, só para complementar o que o Elon falou sobre a questão dos recursos, né, sobre a devolução dos recursos ou não, além dessa questão da boa-fé e má-fé, né, que é crucial para reaver os recursos, né, é importante que o caso, tanto o controle interno quanto nós, quando fiscalizadores, quando foram analisar os fatos, né, olhar as folhas de pagamentos, a gente, ao constatar o pagamento indevido, a gente tem que juntar objetos, provas, elementos para comprovar que de fato está errado, né, o pagamento acima do teto. Por exemplo, as fichas financeiras, a legislação aplicável ao caso, a existência ou não de procedimento administrativo para justificar o pagamento, verificar a relevância do pagamento e novamente, a boa ou má fé do servidor em ter recebido, fora a recorrência do pagamento, né, entre outras, né. E aí, nesse caso, para reaver o recurso, né, isso pode ocorrer tanto de forma de pronto, né, vamos dizer assim, o agente recebeu e devolve de uma vez, ou às vezes devolve parcelado, né, desconto, né, folha, alguma coisa, ou há casos em que a situação entra em situação administrativa, né, com dívida ativa, acordo extrajudicial, ou até judicialmente através de ação civil pública de ressarcimento ao erário. Era só esse para complementar. A gente sempre espera que o recurso seja devolvido de pronto, né? Mas infelizmente nem sempre é isso que ocorre. Aí é o que o Douglas falou. Aí tem que levar os autos, tem que buscar alguma medida ou administrativa ou judicialmente para conseguir recompor o erário. É por isso que realmente ela uma coisa que você trouxe de início lá, a importância do controle interno é para evitar, né, porque depois que você fica talvez anos que ninguém vê alguém específico recebendo verbas de forma irregular, depois para pedir de volta é demorado e não é garantido que ela de fato vai ser devolvida, né, e são recursos que poderiam estar sendo empregados de forma mais efetiva, como por exemplo até eventualmente contratando outra pessoa, né, para prestar o serviço, né, às vezes em determinados órgãos falta pessoal, né, então realmente é importante isso daí.
Mas um último ponto que eu acho importante a gente debater, logo no início, Douglas, você trouxe algumas questões da aplicação do teto, né? Algumas, não só a norma em si, mas como a jurisprudência tem atuado, né? E a gente comentou que às vezes restringe um pouco algumas brechas que tinham feitas, outras acaba não abrindo uma brecha, mas, por exemplo, a questão de que a pessoa que acumula cargos deve ter o teto contabilizado separadamente. É uma forma de interpretação que abre mais aberta, vamos dizer, do que poderia ser, que era um teto só por indivíduo, né, não por cargo. Então, é uma questão interessante de se debater. Acho que a Constituição não é muito clara nesse ponto, realmente, né? Então, acaba que sobra, de fato, para o Poder Judiciário. Mas, trazendo aqui também outro poder importante para lidar com isso, que é justamente o Poder Legislativo, né, o que cria as normas, que pode emendar a Constituição e também pode regulamentar trecho da Constituição. Há um projeto de lei, né, que é o PL 6726 de 2016, é um PL que constantemente vem na imprensa, né? Eu quando vou pensar aqui num tema pro Pod Contas, eu jogo o tema na internet, vou pesquisar, vou ler sobre o tema, né? E esse PL aqui, ele tá sendo muito debatido, assim, ele sempre é trazido à tona, assim, tanto por jornalistas mesmo, como colunistas e parlamentares na hora de debater esse tema, né? Que é um PL que, de certa forma, tenta, pelo menos quem está propondo, quem está discutindo, normalmente traz esse PL como uma forma de limitar, assim, vamos dizer, certas brechas existentes hoje na legislação. E aí eu queria saber a opinião de vocês, né, sobre esse PL, sobre essas medidas. Vocês acham que são medidas positivas ou não, né? O que vocês acham? Sim, a questão da remuneração e a limitação constitucional de salários é bem polêmica, né? E a gente está longe do fim dessas dúvidas, dessas discussões. Sempre surge alguma jurisprudência nova, algum projeto de lei que acaba modificando o panorama e a gente é até pego de surpresa às vezes, né? Mas, no geral, a iniciativa de ter um projeto de lei que regulamenta de forma ampla os incisos 9º e 11º do artigo 37 da Constituição é certamente um avanço, principalmente na seara de segurança jurídica quanto a esse tema. O projeto de lei visa deixar de forma objetiva, ou menos subjetiva, e clara também, questões importantes como quais verbos entram no cômputo ou não do teto, se pode ou não acumular remunerações e se elas são consideradas em um único teto ou em separado. A ideia do projeto então é essa, né? O projeto de lei, só para deixar claro que ele foi aprovado na Câmara, ele era de iniciativa do Senado, foi aprovado na Câmara, mas como houve modificações, ele agora está pendente de nova aprovação do Senado. E mesmo tudo que ele tem lá agora, ainda pode haver outras modificações também, então ele não está 100%. Então, tem algumas coisas que eu vou falar aqui, pode ser que modifique depois também, né? Mas a título de conhecimento, sobre alguns pontos importantes que ele trata, ele aponta que 32 verbas indenizatórias ou direitos poderão ou deverão ficar fora do cômputo do teto. E é até interessante que tem algum dessas verbas que vão ficar fora do teto terão limites próprios. Por exemplo, o auxílio alimentação será limitado a 3% do teto aplicável. Já os valores pagos a plano de saúde será limitado a 5% do teto. Auxílio transporte, auxílio creche, 3% do teto. Diária, indenização, 2% do teto por dia, exceto no caso de agentes que trabalham, né, servidores que trabalham fora do país, né? E por aí vai, né? Além disso, tem verbas como 13º, adicional noturno, hora extras e adicionais de atividades penosas, que serão restritas a pagamentos do regime geral de previdência. Serão limitados como era o regime geral de previdência. Fora auxílio de moradia, auxílio de invalidez, entre outros, né? De qualquer forma, na minha opinião, acho que o Elon também deve ter o mesmo pensamento que eu, é interessante ter essa proposta de lei, né, esse projeto de lei, porque quanto mais objetivo ficar, né, menos subjetivo, menos aberto a interpretações, como você mesmo disse, Maurício, melhor fica para a gente limitar
esses puxadinhos que a gente apontou lá no início do podcast. Seguindo a mesma esteira do Douglas, só para um adendo, na verdade uma opinião junto com o Douglas, o PL ele vem para tentar dirimir as dúvidas que eu acho que é a parte mais difícil quando você está tratando de teto remuneratório não, né? Porque ele deixa agora de forma expressa, objetiva, as verbas indenizatórias, ele nomeia e fala o que vai poder ser considerado uma verba indenizatória e ainda ele põe limites. Até na verba indenizatória vai ter limites. Então, acho que vai acabar sendo um projeto muito proveitoso e se passar da forma que está, provavelmente vai ter muitas discussões, né? Igual o Douglas falou, está no Senado novamente, mas vai ser bem proveitoso na hora de analisar o respeito do teto ou não. Muito bom, e de fato tem questões a serem dirimidas, né? A gente pode pensar que um servidor passa num concurso para um órgão estadual e depois ele é cedido para a União ou para um município. Qual teto se aplica, né? E os tetos ainda são diferentes por poderes, né? Então, o servidor do executivo estadual indo para o legislativo municipal, qual é o teto? Então, esse tipo de coisa, realmente, hoje fica muito a cargo do judiciário, mas eu acho que acaba que o judiciário não é clara, a lei não é clara, então o judiciário toma decisões, acaba que são meio precárias, porque são baseadas acaba que é baseada na cabeça do juiz, e aí troca o juiz, pode trocar a decisão, se não tem muita segurança jurídica também, né, infelizmente é um dos problemas aí do nosso país, né, então acho que o poder legislativo tem que definir, tem que regulamentar, exercer seu papel legislador aí, então acho essencial, porém, é muito importante também que a academia, né, que as pessoas aí, estudantes, pesquisadores, acabem discutindo o assunto para talvez inspirar e provocar um pouco dessa discussão. E vocês cumpriram muito bem essa função. Gostei muito do artigo, gostei muito do papo. Eu queria agradecer a vocês, Elon, Douglas, obrigadíssimo novamente pelo papo. Acho que todos os ouvintes vão gostar muito de ter aprofundado esse tema com esse debate de hoje. Obrigado. Eu que agradeço muito novamente a você, Maurício, a Escola de Contas e ao Tribunal. Também ao Douglas, que pesquisou comigo. Foi um grande... E novamente não esquecer do Vinícius. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Maurício, Escola de Contas, Tribunal de Contas, Elon, Vinícius, pela oportunidade aí, pela ajuda, que é aquele negócio, né? Quanto mais a gente divide o conhecimento, mas a gente aprende também.